Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez reunidos na tua presença, Senhor, para glorificar o teu santo nome, para aprender mais da tua palavra. Nós te pedimos, Deus, que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, meu Pai, nos dando sabedoria, Deus, direcionamento, Senhor, discernimento, que o Senhor repreenda tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, do nosso meio, das nossas vidas. Perdoa, meu Pai, os nossos pecados, as nossas falhas e nos fortalece, Deus, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor venha renovar a nossa mente, o nosso entendimento, nos enchendo em nome de Jesus, Senhor, da Tua presença, do Teu Espírito Santo, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é O Avivamento no Antigo Testamento. Nós vamos fazer a leitura bíblica que está em 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 29 ao 33. E diz assim: Então o rei convocou e ajuntou todos os cidadãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharem em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acharem em Israel, obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de teus pais. Amém? Nessa lição de hoje, nós vamos continuar falando de avivamento e nós vamos ver que, apesar de não existir essa palavra avivamento no Antigo Testamento e muitas vezes a gente fazer a associação de avivamento o Novo Testamento, ao que aconteceu após o dia de Pentecostes, nós vamos ver que sim, no Antigo Testamento aconteceram vários avivamentos. Como nós vimos na lição passada, o que é um avivamento? É uma renovação espiritual, é um quebrantamento, arrependimento de pecados. E nessa passagem aqui que nós lemos, a gente vê que foi justamente isso que aconteceu. O povo, através da leitura da palavra de Deus, através de um homem que se levantou intercedendo pelo povo, houve esse renovo espiritual, houve essa aproximação das pessoas com Deus, do povo, essa restauração, e isso trouxe transformação espiritual e social, e é isso que o avivamento faz. Nós falamos isso na lição passada, está sempre relacionado à transformação, e nessa lição de hoje nós vamos falar sobre isso, como houveram alguns avivamentos no Antigo Testamento, e houve momentos em que o povo israelita, eles se afastaram, eles se desviaram dos caminhos do Senhor, eles praticaram coisas que desagradaram a Deus, estranhas aos olhos do Senhor e que provocaram a ira de Deus, e consequentemente a nação acabou sofrendo punições por causa disso, por causa desse pecado, por causa desse distanciamento de Deus. E aí, quando acontecia isso e parecia que não tinha mais saída, que o povo estava perdido, estava totalmente afastado, o Senhor levantava, às vezes, um único homem ou uma mulher de fé, sábia,
que intercedia pelo povo, que colocava o povo diante de Deus, que se quebrantava, que confessava o pecado do povo e Deus perdoava. E Deus vinha com esse avivamento, com essa renovação espiritual. Nesse texto de abertura que nós lemos, fala de Josias, mas a gente tem um bom exemplo que é da cidade de Nínive. Deus ele ia destruir Nínive. Jonas foi até lá para levar essa mensagem, de que eles seriam destruídos. Mas o povo se arrependeu, o povo confessou seus pecados, o povo jejuou, o povo clamou, o povo se arrependeu e aí veio esse avivamento, essa transformação, essa renovação espiritual e o Senhor não destruiu Nínive porque o povo mudou os seus caminhos, o povo voltou para a presença de Deus. Então é isso que nós vamos ver nessa lição de hoje, situações em que houveram avivamentos no Antigo Testamento. O primeiro tópico fala sobre o panorama dos avivamentos no Antigo Testamento, o avivamento no tempo de Moisés. Então, como é que o povo de Israel ele foi parar no Egito? A gente sabe, como Deus usou José para livrar o povo naquela época da grande seca que viria, que Deus deu sabedoria a ele e o faraó colocou ele como um homem que ia administrar, e que tinha responsabilidade. E aí durante muitos anos o povo de Israel que foi para o Egito, eles tinham benefícios, mas as pessoas foram morrendo, o faraó foi mudando e eles acabaram se esquecendo desses benefícios que o povo de Israel tinha por causa de José. E eles se tornaram escravos e passaram a ser oprimidos. Então Deus levanta Moisés, que foi divinamente chamado no Monte Horebe, quando ele viu uma sarça que queimava e não se consumia. E ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o povo do Egito. E o que Deus falou para Moisés? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para o Senhor. E dessa visão, o Senhor esclareceu para Moisés que ele seria enviado ao Egito para libertar o seu povo. E nós sabemos que a partir disso, várias coisas aconteceram e o Senhor ele levou o juízo para o Egito e para Faraó de uma maneira poderosa, foram as 10 pragas do Egito e fez com que o rei deixasse o povo de Israel sair daquele país. Primeiro ele resistiu, mas a partir do momento que as pragas iam acontecendo, até que aconteceu a última praga, que foi a morte dos primogênitos, então o faraó deixou o povo ir e ele foi liberto. E nós sabemos que nisso aconteceu o quê? Restauração, libertação, transformação e mudança. Então o povo deixou de ser escravo e eles se tornaram peregrinos, caminhando em direção à terra prometida. E aí tem o segundo subitem que fala sobre o avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde no tempo que ele vivia. O desprezo, a apostasia que aquelas pessoas tinham naquela época pelas coisas sagradas, inclusive os próprios filhos do sacerdote Eli, que era o sacerdote ali responsável por Samuel, que ajudou na criação dele, nos ensinamentos que ele recebeu para se tornar um sacerdote. E o que aconteceu? Uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim, que é Ebenezer. E os israelitas, eles foram derrotados. O resultado é que a Arca da Aliança foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, eles foram mortos, e ao saber da tragédia que aconteceu com seus filhos, o próprio Eli também acabou morrendo.
E no contexto, né, de tudo isso que estava acontecendo, Samuel, ele foi um homem usado por Deus para exortar os israelitas ao arrependimento. E aí Deus começou a falar novamente através de Samuel, né, com o povo. E o povo se humilhou, o povo se arrependeu, o povo buscou a face do Senhor. E quando a gente lê o livro de Samuel, a gente vai ver as vitórias, né? E especificamente uma grande vitória que o Senhor deu para o povo de Israel, que está lá em Samuel, capítulo 7, versículo 10 ao versículo 13, que eles tiveram uma vitória milagrosa e Deus fez isso muitas vezes, né, com o povo de Israel, justamente porque eles se arrependeram, eles se humilharam, eles quebrantaram o seu coração, eles mudaram os seus caminhos, amém? Então é isso que Deus faz quando nós nos arrependemos. O Senhor muda a nossa história, o Senhor transforma a situação e as circunstâncias das nossas vidas. Então houve um grande avivamento e Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. O próximo subtópico fala sobre o avivamento no tempo de Josias, que foi justamente o que nós lemos no texto de abertura. Então, depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, acabou se corrompendo e caiu na idolatria, né, e no culto a demônios, ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar os seus filhos pelo fogo, usou práticas ocultistas, ou seja, ele começou a praticar idolatria e culto a deuses pagãos, né? Ele começou a praticar coisas que desagradavam ao Senhor. Como punição, Deus enviou exércitos assírios para prenderem em cadeias. Só que o que aconteceu? Manassés se arrependeu e Deus ouviu a sua oração e restituiu o reino a ele. Então a gente percebe aqui a importância, mais uma vez, do arrependimento. É isso que a gente vai falar muito esse trimestre. Como Deus muda as circunstâncias, a situação quando o povo se arrepende. Então, após a morte de Manassés, seu filho Amon, ele reinou em seu lugar e infelizmente ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele não seguiu o exemplo do seu pai e por isso os seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. E aí é que começa a história de Josias, né? Então, diante desse momento incerto que eles estavam vivendo, o que o rei Josias fez? Ele realizou uma reforma espiritual na nação de Israel. Então ele, como rei, ele liderou o povo para que eles se voltassem para Deus. Ele derrubou todos os altares que haviam sido levantados aos demônios. Ele destruiu as imagens. Ele restaurou o culto em Israel. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. E a situação espiritual de Israel, ela era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido. Mas, durante as obras que ele quis realizar ali de restauração no templo, né, tirando os altares para outros deuses que eles haviam construído dentro do templo e restaurando o altar para o Deus vivo, para o Deus único, para o Deus de Israel, ele encontrou ali, né, o livro da lei ou parte do livro da lei e aquele livro começou a ser lido diariamente ali para o povo, começou a ser usado para conduzir o povo a um avivamento espiritual, né, a um despertamento espiritual, a um arrependimento pelos pecados, pelas práticas que não agradavam ao Senhor. Amém? O outro tópico, ele diz assim: confissão de pecado e retorno à palavra de Deus, o chamado de Neemias. Neemias, ele não era um líder, ele não era um rei, ele era o copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia.
mas Deus usou ele, né, para trazer esse avivamento ali sobre o povo de Israel na época dele. Então, quando ele foi informado da miséria que a cidade de Jerusalém se encontrava, apesar do templo já estar reconstruído, os muros da cidade estavam rachados, estavam quebrados, as portas estavam queimadas com fogo. Então, Neemias, ele se colocou como intercessor por Israel. Ele começou a orar e ele orou durante 4 meses com grande lamentação. E quando a gente lê o livro de Neemias, nós vamos ver as coisas que Deus fez através da vida de Neemias, que era um simples copeiro do rei. O outro subitem fala sobre a confissão de pecados. Lá em Neemias, capítulo 1, versículo B, a segunda parte do versículo diz assim: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. E esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Na condição de um intercessor, ele se incluiu entre os pecadores, mencionando a casa de seu próprio pai. E Neemias confessou mais. Lá em Neemias 1,7 ele diz assim: de todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenamos a Moisés, teu povo. Então, a confissão de pecados, ela é uma condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento. É indispensável, é imprescindível que a gente confesse os nossos pecados. E a gente precisa fazer isso de maneira específica. A gente precisa dar nome aos pecados, né, que nós queremos confessar diante do Senhor. E muitas vezes nós podemos fazer isso não apenas por nós, mas a gente pode fazer pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade. A gente pode confessar os pecados e se arrepender. Na lição passada, a gente falou muito, né, sobre aquele versículo que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e a minha face buscar, o Senhor vai ouvir a oração e vai perdoar e vai sarar. Então é muito importante que a gente ore, que a gente confesse, que a gente se arrependa, para que haja um avivamento. Não existe avivamento sem confissão e arrependimento de pecados. Amém? O próximo subitem fala sobre avivamento pelo ensino. Então, no tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias, ele mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica. Amém? Então, após anos de cativeiro, eles passaram 70 anos na Babilônia, numa terra estrangeira, onde as pessoas, elas cultuavam, elas adoravam outros deuses, elas tinham outros costumes, outras culturas, e isso acaba influenciando, gente. Não tem como a gente falar que não influencia, porque influencia. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós vemos, porque todas as coisas podem acabar nos influenciando. E é a palavra de Deus que vai renovar a nossa mente. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, fala sobre isso, que nós temos que renovar a nossa mente, que nós não podemos nos acostumar com esse mundo. E foi essa a estratégia que Neemias usou naquela época. Ele começou a fazer a leitura da palavra de Deus ali diariamente, para que as pessoas fossem conhecendo qual era a vontade de Deus para o povo, como é que Deus queria que eles se comportassem, qual eram os costumes, quais eram as exigências do Senhor para o povo dele. E tudo isso só foi possível através da palavra de Deus. E como resultado disso,
o povo entendeu e sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve um quebrantamento verdadeiro, alegria, festas, transformação, mudança. E ali na praça principal, diante da porta das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. Amém? O terceiro tópico, ele fala sobre o avivamento e a palavra de Deus. O primeiro subitem diz assim: a palavra de Deus corrige. Então, no Novo Testamento, existe um padrão de culto. E Deus diz que deve haver ordem e decência. Como diz o apóstolo Paulo, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, cada um faz uma coisa e tudo com ordem e decência. Amém? Ele até fala que com relação às profecias também, não é para todo mundo ficar profetizando ao mesmo tempo. Quando um estiver profetizando, o outro fique calado. Então tem que ter esse tipo de organização no culto. E isso já era um ensinamento para aquela época que serve para nós nos dias de hoje, que tudo deve ser feito para edificação. A orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. Então é isso que o Senhor quer. Nesse culto, Deus pode sim enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo. Amém? E o próximo subitem fala sobre cuidado com o formalismo. Apesar de ter que ter essa organização, ordem e decência no culto, nós precisamos ter cuidado com aquilo que é formal, metódico e rigoroso. Por quê? Na verdade, algumas vezes as pessoas, elas confundem as coisas. A gente não pode ter nada nos extremos, nada no excesso. O culto, ele não pode ser meramente emocional e exibicionista, mas também ele não pode ser muito formal. É importante observar regras, preceitos e métodos, mas o Espírito Santo de Deus deve ter liberdade, né? O formalismo em excesso, ele acaba prejudicando, né? Então, o excesso de zelo pela formalidade pode acabar prejudicando a questão espiritual dentro da igreja. E quando Deus envia um avivamento espiritual, o Espírito Santo, ele tem liberdade na igreja. Os corações, eles estarão sensíveis a ouvir a voz de Deus. Os dons espirituais, eles devem atuar de maneira abundante. Foi para isso que o Senhor nos deu os dons, né? Nos deixou os dons. Porque é essa atmosfera espiritual que vai mudar, que vai transformar, que vai capacitar as pessoas, que vai fazer a diferença. Então Deus age em favor do seu povo e tudo deve ser feito de acordo com a palavra de Deus e para a edificação dos santos. Agora eu vou fazer a leitura da conclusão que diz assim: os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mornidão espiritual atuais. Amém? Então, a gente viu isso na lição passada, que Deus, ele usava as crises, né? Ele se aproveitava das crises, dos momentos de dificuldade que o povo estava passando, e nesses momentos vinha o avivamento. Por quê? Porque as pessoas, elas começam a buscar a Deus, elas começam a orar mais,
e aí Deus encontra um solo fértil para vir com essa renovação espiritual. É algo que a gente não pode se esquecer nunca, é que para acontecer avivamento é necessário que aconteça quebrantamento, arrependimento de pecados e confissão. E nós podemos ter esse avivamento nos nossos dias atuais. E a gente observa que hoje nós estamos precisando disso. O nosso país está passando por um momento difícil, né? Um momento de crise, e é somente um avivamento espiritual que vai trazer mudança, que pode trazer transformação. Por isso que é muito importante que a gente ore, que a gente busque ao Senhor, que haja esse quebrantamento sincero e verdadeiro, que a gente confesse não apenas os nossos pecados, mas também o pecado do nosso povo, da nossa nação, e peça a misericórdia de Deus, pedir para o Senhor nos avivar, para o Senhor nos renovar espiritualmente, para o Senhor nos encher espiritualmente do Espírito Santo de Deus, porque é isso que vai nos fortalecer, é isso que vai nos levar adiante, é isso que vai nos conduzir, é isso que vai nos dar a vitória em todas as circunstâncias e situações das nossas vidas. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.